Bom, conforme a nossa programação, constando em nosso site, a palestra é Impacto Econômico da Indústria Portuária. Tá? Para quem não me conhece, eu sou professor Sérgio Cotrim, sou professor da Universidade Federal do Maranhão. Primeiramente, sou apaixonado pela minha família e, segundo, sou apaixonado pelo setor portuário. É um setor instigante, apaixonante, muito motivador para qualquer profissional, seja um praticante do mundo corporativo ou um professor, um pesquisador, que é o meu caso. Na nossa universidade, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Lab Portos. É um grupo de pesquisa especializado em gestão e logística portuária. Trabalham alguns professores nesse grupo de pesquisa, entre eles que também ajudaram aqui na organização, também estão trabalhando, o professor Leto Adel Robles, a professora Darliane Ribeiro Cunha, a professora Flávia Nico, o professor Tadeu Gomes Teixeira, e com alguns alunos estamos já há algum tempo trabalhando a pesquisa, a gestão logística portuária em nossa universidade. No âmbito da nossa universidade, nós também temos uma atuação na área de ensino, já estamos na 5ª turma da pós-graduação em logística portuária, a 5ª turma na temática portuária, né? Nós já ministramos pós-graduações em engenharia portuária, gestão logística e agora gestão portuária e agora logística portuária. Eu separei um tema que eu acho muito relevante, eu tenho certeza que é muito relevante para o entendimento da importância, da relevância da indústria portuária. Existe uma necessidade dos portos, dos terminais portuários, tornarem mais eficientes a sua comunicação para com a sociedade. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu costumo dizer que o setor portuário precisa se conectar com a academia. E a academia precisa se conectar com o setor portuário. E uma dessas formas de trocar essa informação, de trocar essa comunicação, é o entendimento, a compreensão e o diálogo sobre o impacto econômico da indústria portuária. Qual será esse impacto? Aí, quando a gente fala impacto econômico, a maioria das pessoas tem como a análise, em primeiro momento, a primeira ideia que vem à mente é impostos. Sim, é um importante indicador de análise do impacto econômico em uma sociedade, no PIB de uma cidade, de um estado e de uma nação, né? Mas não é somente este impacto que é realizado, né? Então, no segundo momento, tem outro indicador muito debatido, muito analisado, que é a temática de número de empregos gerados. Então, geralmente se fala sobre impostos, tributos e empregos gerados. São importantes, são muito relevantes, né? Mas eles são apenas uma pequena parte do impacto econômico da indústria portuária, né? Aqui um conceito, né? Portos se caracterizam como empreendimentos de capital intensivo, isto é, para o investimento portuário, para a operação, é necessário uma grande monta de investimentos. É necessário um volume muito grande. Existe alguns números, né? Por exemplo, para a construção de um único berço, nós temos um indicador de algo em torno de 200 milhões de reais. Então, além dos investimentos portuários, é necessário uma série de investimentos em fornecedores, em contratações, em serviços, em relacionamentos com outras empresas do setor portuário. Nesse sentido, os autores Júlio e Aluche demonstram que é consenso que os investimentos portuários, pelo seu papel na economia das nações, propiciam benefícios positivos, tanto no nível local, regional e nacional. Ou seja, há um impacto em todos os níveis da nossa sociedade. É claro e evidente que eu não quero dizer que a atividade industrial portuária ela não tem nenhum impacto negativo, ela não tem nenhuma possibilidade, nenhum risco. Existe como toda atividade humana industrial. Porém, quando nós analisamos a nossa matriz de transporte, os portos estão atrelados ao modal de transporte mais eficiente, com menos nível de acidentes envolvendo pessoas, máquinas, sistemas, com menor nível de emissão de CO2.
Então, é o meio de transporte mais limpo ambientalmente. E, por consequência, o porto ele é um elo integrador dessas vias mais eficientes de otimização dos transportes, né? Além dos dois principais indicadores que nós comentamos, que são a quantificação dos tributos e dos empregos gerados, existe uma metodologia específica já definida de análise de impacto econômico, né? E essa metodologia de quantificação do impacto econômico envolve esses três níveis de gastos, né? Os gastos, os dispêndios diretos, indiretos e induzidos. Os impactos diretos são aqueles realizados diretamente pelas principais unidades portuárias, ou a gente poderia dizer empresas âncoras, né? Então, entra nessa categoria o porto público, o arrendatário, o terminal portuário, o operador portuário. Após essa primeira camada de investimentos, de gastos, nós temos os gastos indiretos. Para estas empresas, elas poderem operarem, poderem trabalhar e realizar seus sistemas, executar os seus sistemas produtivos, nós temos uma camada de investimentos indiretos dos seus fornecedores. Para uma companhia transportar minério de ferro, é preciso que ela contrate uma empresa que vai vender esteira transportadora, né? Para um porto público transportar, movimentar soja, ele vai precisar contratar uma série de fornecedores para a gestão da armazenagem, para a certificação, para a manutenção, para a área de saúde, segurança e meio ambiente. Então, todas as empresas que são fornecedoras, que indiretamente contribuem para os investimentos das empresas maiores, das empresas âncoras, nós classificamos como gastos indiretos. E, por fim, como o Ted comentou anteriormente, né, um porto é formado por pessoas, né? E essas pessoas que trabalham no setor portuário, elas gastam, né? Os trabalhadores eles precisam contratar escola para os seus filhos, precisam ir a restaurantes, precisam contratar planos de saúde, precisam ter acesso a lazer. Então, todos os outros gastos dos trabalhadores dessa indústria portuária, tanto das empresas, dos gastos diretos quanto dos gastos indiretos, eles são contabilizados como gastos induzidos. A somatória do impacto econômico da atividade portuária será a somatória dos impactos diretos, indiretos e induzidos. Existem algumas metodologias no mundo para essa análise do impacto econômico. Uma das mais utilizadas por exemplo, uma utilizada pelo Bureau de Transporte, de Economia de Transporte da Austrália. E essa metodologia ela vem com o detalhamento daqueles gastos apresentados anteriormente, estratificados nesses três níveis: valor dos bens produzidos, valor adicionado bruto, rendimento das famílias e número de empregos gerados, né, por ano. Aqui eu vou apresentar rapidamente esse conceito. O valor dos bens produzidos seria o volume de negócio produzido pelaquela atividade principal, seja ela pública, privada ou um cluster, um conjunto de empresas, né, que estão atuando de forma sinérgica em um determinado local, em uma determinada região. Se a gente imaginar que os valores dos bens e serviços produzidos pelos portos, eles são responsáveis, em média, por 90% da exportação brasileira, é de se imaginar a importância, a relevância desse setor. Então, nós estamos falando de um setor que ele é primordial para a balança de exportação do Brasil e das nações exportadoras. Uma segunda metodologia indicadora é o que nós chamamos de valor adicionado bruto, que basicamente a diferença entre o valor produzido e os gastos intermediários com os fornecedores, tá? Então, a diferença entre esses dois níveis de gastos, a literatura acaba denominando como valor adicionado bruto. Terceiro, rendimento das famílias, e aí vem a temática relacionada aos empregos, né? Sejam eles os empregos diretos e indiretos. Então, todo um conjunto, uma massa
de trabalhadores acabam tendo esse rendimento, e esse rendimento ele é disponibilizado para o consumo e investimento pessoal das famílias. E, por último, número de empregos gerados ao ano. Então, segundo essa metodologia do Bureau de Economia de Transportes da Austrália, é através da construção, da análise desses 4 indicadores que você tem métricas para poder quantificar, tanto em termos de valor bruto, quanto em termos de percentual de impacto econômico no PIB de uma cidade, estado ou um país. Né? Aqui é apenas um slide explicativo sobre a evolução desses conceitos, dessas técnicas econométricas de quantificação desse impacto econômico. Outras alternativas para se fazer esse tipo de análise de impacto econômico é a análise da matriz de insumo-produto para um determinado sistema portuário, análise dos dados históricos do terminal ou do projeto Greenfield, se é um novo porto, se é um novo terminal, utilização de multiplicadores utilizados em outras pesquisas semelhantes, né? Análise de benchmark com outros portos e outros terminais semelhantes, e entrevistas com gestores de terminais semelhantes também é uma outra forma de você conseguir informação para fazer essa quantificação. Os próximos 3 slides, eu coloquei exemplos ilustrativos de cadeias produtivas, né? E vocês nem vão ver aqui, 2 dos 3 não tem nem a palavra porto, mas imagine o seguinte, coloquei nesse slide ilustrativo aqui a cadeia de suprimentos da Perdigão. A Perdigão é também uma das grandes exportadoras, né, de alimentos do Brasil. Exporta para a Ásia, exporta para a Europa, Estados Unidos. Então, vamos imaginar que, analisar essa cadeia produtiva, quantas empresas fazem parte deste setor, dessa cadeia de suprimentos? Nós temos lá no início, desde as fábricas de ração e incubatórios, os produtores integrados, as unidades fabris propriamente ditas da Perdigão, os seus centros de distribuição, as suas lojas, os seus pontos de conexão com os consumidores. E imagine, nesse campo à direita, o consumidor final, imagine um consumidor final localizado em outro continente. E todo este fluxo de produtos, ele só poderá ser exportados, né, com uma eficiente logística portuária. Então, o que eu quero reforçar para vocês é, ao imaginarem a cadeia produtiva portuária, não imaginem só o porto. E depois do porto, né, pegando o caso da Perdigão, não imagine só a Perdigão. Dentro da sua cadeia, existe uma série de elos, de empresas, de fornecedores que fazem parte e que, graças à sinergia gerada por todas essas empresas, há uma eficiente exportação ou importação de produtos. Essa figura, esse slide é clássico nas nossas aulas, que eu e o professor Léo, nós ministramos, né? A gente fez no momento de apresentação de um artigo em congresso, onde nós tentamos explicar, olha, então, quando vamos entender a dinâmica, o sistema envolvido da operação da Vale, né? À esquerda, a Vale ela começa com a sua atividade principal como mineradora, mas a Vale ela não é só uma mineradora, ela é uma ferroviária, ela tem uma concessão de uma ferrovia. E aí vem a nossa atividade em questão, nosso principal ponto de análise, que é o porto. Ela é uma concessionária portuária. Depois, nessa cadeia produtiva, nós temos a fase do transporte marítimo, onde hoje a Vale contrata, mas há alguns anos ela também já operou como armadora, né, gerenciando os navios Vale-Max. E chegando do outro lado do mundo, nós temos a Vale ainda atuando como centro de distribuição, com terminais portuários próprios ou clientes de outros terminais. Então, imaginem um investimento portuário, um investimento na unidade portuária. Este investimento ele irá impactar toda a sua cadeia produtiva. Ou imagine, de forma contrária, um investimento na mina, na capacidade de exploração dessa mina. Por consequência, pelo fato do sistema ser integrado, haverá necessidade também de investimentos tanto na ferrovia, tanto na unidade portuária, como nos meios de transporte, no caso, o transporte marítimo. Né? Então, a gente só quer demonstrar como é ampla, complexa e é um universo que está envolvido o complexo, o sistema portuário. E, por último, né, ilustrativo aqui, nós temos um exemplo genérico
de uma cadeia produtiva da indústria automotiva. Então, uma montadora, ela é um dos exemplos clássicos de processos de industrialização, porque ela traz em si uma grande gama de redes de fornecedores, de empresas terceirizadas, que vão compor essa cadeia de supply chain, como nós chamamos, que, integrado a um sistema exportador, nós temos uma otimização. Então, ao pensarmos em indústria, eu queria que vocês tivessem um novo olhar, um novo entendimento. A indústria portuária, que um porto, ele representa, ele não tem um fim em si só. Um porto, ele é um elo de ligação de vários modais, do modal marítimo com vários modais terrestres, com uma indústria viva, pulsante. E esta indústria viva, pulsante, ela está atrelada a um amplo gama de contratação de fornecedores terceirizados que irão, por sua vez, ter uma série de investimentos diretos, indiretos, induzidos e irão gerar um impacto econômico positivo para a sociedade. Não seria diferente o sistema portuário, por exemplo, na China, ele é utilizado há décadas como mola propulsora da economia chinesa. A expansão da economia chinesa, o enriquecimento da economia chinesa, onde levou a classe média cerca de 300 milhões de pessoas nos últimos anos, foi graças aos portos e às zonas de processamento de exportação, né, que no Brasil nós conhecemos como ZPS. Né? Então, essas ZPS atrelados aos sistemas portuários, né, é um conceito no setor que nós chamamos porto-indústria, onde nós temos essa otimização e essa consolidação numa mesma área, no mesmo cluster de indústrias atreladas aos sistemas portuários exportadores, que gerou esse grande enriquecimento da economia chinesa, fez com que 300 milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza e fossem promovidas à classe média. Então, essa é a visão mais integrada que eu gostaria de dar. Já partindo aqui para a conclusão, coloquei aqui alguns exemplos de organizações, de empresas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva portuária. Nós temos aqui os exemplos principais: a Autoridade Portuária, a Capitania dos Portos, a Marinha do Brasil, todos os órgãos públicos anuentes, reguladores, fiscalizadores e planejadores, os armadores, que são as empresas responsáveis pelo transporte marítimo, os operadores portuários, que atuam dentro do porto, fazendo efetivamente a movimentação, as agências marítimas, que representam um papel muito importante nesse sistema portuário, os trabalhadores portuários avulsos, sindicatos, arrendatários, exportadores e importadores, as indústrias proprietárias, né, construtoras, as manufaturas, o setor de rebocadores, vistoriadores de carga e de casco, estaleiros, setor de manutenção naval, consultorias, startups. Agora, a gente está vendo um movimento crescente de inovação em portos. Vocês já acabaram de ver alguns exemplos do Porto do Itaqui, Porto de Singapura, Porto de Roterdã, já tem incubadoras de startups dentro das suas autoridades portuárias. As instituições de ensino e pesquisa dando apoio, dando a sua contribuição para esse desenvolvimento, as comunidades do entorno, prestadores de serviço de uma forma geral e despachantes. E eu tenho certeza que eu não coloquei aqui todos estes elos que fazem parte da indústria portuária, mas apenas as principais. Tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos de análise de impacto econômico. Aqui no Brasil, eu assumo a função de professor, que uma das nossas funções é criticar e tentar dar soluções, mas nós temos uma falha na comunicação do impacto econômico da indústria portuária para a sociedade. E essa falha, essa fragilidade, ela tem um reflexo, ela tem uma consequência negativa na relação porto-cidade, né? Então, nós não temos sistematicamente, de uma forma organizada, de uma forma mais produtiva, mais eficiente, esta quantificação do impacto econômico e a divulgação para a sociedade, porque provavelmente teríamos uma relação porto-sociedade melhor ainda do que ela já é hoje. Né? Coloquei aqui dois exemplos. Há 2 anos atrás, eu e o professor Léo fizemos uma pesquisa sobre o impacto econômico
do projeto do terminal portuário de Alcântara, e chegamos aqui, resumindo na última linha do slide, que haveria um impacto de 7,8% no PIB do Maranhão, tá? Na execução desse projeto. Então, são números vultosos, números importantes que justificam a instalação de novos projetos. E, ao lado direito, eu coloquei só um exemplo, como outros portos do mundo têm uma prática de publicar anualmente relatórios de impacto econômico. Tá? Então, isso com certeza iria melhorar o entendimento da importância deste setor. Eu gostaria de informar, aqui eu termino a minha palestra, eu espero ter dado uma pequena contribuição sobre como funciona a indústria portuária, quais são os seus impactos nos seus mais diversos elos de uma indústria, de um estado, de uma cidade e de uma nação, e da importância para o desenvolvimento econômico, né, da nossa cidade. Bom, neste momento eu vou ver se ocorreram algumas contribuições, algumas perguntas, e para a gente depois, em seguida, finalizar esse primeiro momento. Faremos o intervalo e às 16h30 retornaremos com a palestra, com a sessão internacional com a professora Cássia Bomer Galvão. Só um instante. Estou aqui. Boa tarde, Cássia, tudo bem? Boa tarde. Agradeço a sua participação no nosso evento. Já entrou até adiantada, né? Bem precavida, né? Tem que ser, porque a gente nunca sabe as presepadas que o Zoom vai arranjar para a gente, né? Ok. Estamos há 1 ano e meio usando esse sistema, mas de vez em quando tem uns soluços aí, uns tropeços. Então, estou aqui para testar o sistema. É verdade. Eu já vou finalizar aqui com as perguntas e a gente pode testar, fazer o seu compartilhamento. Tá certo, tá certo. Depois a gente segue a programação do horário, tá? Eu queria, inclusive, aproveitar, quer dizer, estou tirando aqui o privilégio de ter o acesso ao microfone, né? Mas fazer um comentário que essas análises de impacto econômico, isso realmente virou objeto de consultorias, né, de grande porte. Tem, inclusive, algumas delas que desenvolveram softwares inteiros, que eles colocam que o porto pode comprar, né, vamos dizer assim, e não fica sendo um trabalho que se faz uma vez na vida, faz aquele estudo imenso, né, gasta, sei lá, 8, 10 meses recolhendo dados para produzir um estudo de impacto econômico. O que eles fazem é meio que um aplicativo, é um software, né, com os dados que o próprio porto, a partir daí de determinada, né, coleta de dados, pode periodicamente ir atualizando qual é o seu impacto econômico. Então, óbvio, essa é uma ferramenta de alto custo e que até hoje eu só vi portos de grande porte. Estou falando de portos do tamanho do Houston, Los Angeles, Nova York, né, fazer esse tipo de coisa, de exercício. Mas é interessante que tem, o pessoal levou a sério aí essa literatura, né, as consultorias, e fizeram criaram esse mecanismo para ajudar a gestão portuária a produzir esses números, que são tão importantes como você está falando. É verdade. Obrigado pelos exemplos, Cássia. E assim, assim, é um sonho um pouco distante, mas eu gostaria de ver um dia entrar no site das instituições portuárias brasileiras e ver esse tipo de publicação. A gente, por exemplo, se a gente quiser fazer uma pesquisa sobre sustentabilidade, hoje existe uma opção, existe uma fonte de informação, porque as empresas publicam relatórios de sustentabilidade. E olha que nem todas. Sim. Né? Nem todas publicam, mas as principais, as mais relevantes, publicam esse tipo de informação. Relatórios de sustentabilidade. Então, eu gostaria de ver, eu sonho um dia que a gente encontrasse também relatórios de impacto econômico das empresas portuárias em seus respectivos sites, né? Eu diria que isso aí vai esbarrar num negócio que chama confidencialidade dos dados, né? Que para produzir esses números você tem que ter acesso a determinados dados financeiros e dados que algumas organizações vão considerar como estratégicos, né? Então, mas é óbvio, falando de portos públicos, isso deveria ser obrigação até, deveria ser, vamos dizer assim, né? Default, como a gente diz. Já deveria estar lá.
É Tá verdade. certo. Eu não vou tirar mais tempo da audiência aí da plateia. Não, mas foi um ótimo teste aqui para a sua palestra. Tá bem, obrigada. Obrigado, Cássia. Vou tentar pegar aqui as perguntas. O Léo fez uma pergunta. Como você vê a transferência do impacto econômico dos portos para as populações locais lindeiras aos portos? Este representa um grande desafio para os portos e terminais. Como gerar um impacto diretamente àquela comunidade portuária? Existem vários tipos de projetos que os terminais podem fazer para promover esse impacto positivo nas comunidades. O primeiro e óbvio e direto é a contratação de mão de obra. Mas as organizações vivem um dilema, porque se elas querem ser eficientes, elas precisam contratar a mão de obra seguindo critérios de qualificação, de competências. E é muito comum ver que portos estão localizados em determinadas regiões, que as comunidades do entorno dos portos, historicamente, não possuem um determinado nível de qualificação e de competência para algumas funções. Felizmente, nós estamos vendo uma evolução nesse sentido. Tá? Cada vez mais nós estamos vendo portos onde existem programas de qualificação e de treinamento, onde essas populações são treinadas, são capacitadas, não para exercer apenas as funções mais operacionais e mais básicas da atividade portuária, até porque o movimento de inovação, de automatização, ela tende a diminuir a quantidade dessas funções manuais e operacionais. Então, nós temos uma primeira frente de trabalho para promover cursos de qualificação. Nós temos vários exemplos aqui no nosso Complexo Portuário do Maranhão. O Porto do Itaqui, ele é financiador e é parceiro, ele tem uma parceria com o governo do estado para cursos técnicos através do IEMA, do Instituto de Ensino Técnico do Maranhão. A Vale tem programas também de parceria, como, por exemplo, o curso técnico de vulcanização, é um projeto financiado pela Vale. E nós vemos também outros complexos portuários. Existem outros projetos que os terminais costumam promover e executar, que envolvem mais a questão ambiental e a questão social, que não estão ligados diretamente ao fornecimento, à contratação de mão de obra. Tá? Então, vocês ouviram o TED aqui abordando o exemplo do projeto do SEBRAE para a qualificação de pequenos empreendedores. No terminal de Cujupe, foi um exemplo disso que ocorreu com os vendedores ambulantes. A Vale, por exemplo, tem um exemplo aqui no nosso complexo de qualificação de cooperativas que existem em torno do porto, que acabam trabalhando com material reciclado e acaba gerando emprego, renda para os profissionais que estão nessas cooperativas. Então, a possibilidade de atuação, ela é não apenas para a relação contratual de trabalho. Agora, puxando o lado para o meu lado como professor, como um representante da academia, o que eu acho mais importante são os projetos relacionados à educação. A opção de fornecer oportunidade para essas comunidades se qualificarem, por consequência, elas estarão aptas a competir neste mercado de trabalho, porque isso o fator que acaba fazendo a diferenciação. Porque as comunidades do entorno do porto não conseguem acessar as mesmas vagas que outras comunidades de outras regiões. Isso nós podemos resumir como qualificação e educação. Vamos separar aqui mais alguma pergunta. O Silvano pergunta, né? Qual seria o gargalo impeditivo para alavancar o desenvolvimento de São Luís? Silvano, nós temos um complexo portuário dos mais importantes no Brasil. Mas existe uma diferença do impacto econômico de um complexo portuário como o nosso, especializado em commodities, em produtos, em insumos agrícolas ou minérios,
ou combustíveis líquidos de um complexo industrial voltado para a indústria do contêiner. O Porto de Santos, né, já dando o exemplo oposto, possui os maiores terminais, né, de contêiner do Brasil, maior movimentação de contêineres do Brasil, é um tipo de movimentação que ela gera uma riqueza maior. Isso é fato, é posto. Tá? Não se discute isso. Por quê? A carga que está dentro de um container, ela atrai, para ela ser movimentada ali, ela atrai ou foi atraída por uma indústria portuária, uma indústria manufatureira instalada naquele site, naquela região. Então, a indústria manufatureira atrelada a um terminal de container tende a gerar um maior impacto econômico distribuído, ramificado em toda uma região. Esse é um dos motivos que explica uma percepção que algumas pessoas têm da nossa sociedade de que realmente não gera o impacto econômico tão positivo no Maranhão quanto em outros estados. Ele gera. Né? As empresas, maiores pagadoras de tributos e impostos estão no complexo portuário. Muita renda é gerada nesse complexo portuário. Realmente é preciso melhorar cada vez mais a distribuição dessa renda, não apenas para uma parte da população, mas um dos motivos que ajuda a explicar isso. Recentemente, o nosso complexo portuário ele teve um investimento para a movimentação de contêineres. Nós não tínhamos nenhuma linha regular de contêiner, voltamos a ter essa linha. Então, uma empresa semanalmente traz um navio para cá para fazer essa movimentação. Existe uma área retroportuária específica para armazenagem de contêiner, inclusive para a área de contêiner refrigerados. Agora, uma conclusão que é assim, inegável não é a vocação do Maranhão, a movimentação de contêiner. Tem que ter um espaço, uma reserva, uma agenda para isso, tem que ter a opção, tá? Até para ocorrer o que a gente chama no setor portuário de democratização do porto. Se você quiser trabalhar com comércio exterior, quiser montar uma empresa exportadora ou importadora, você sabe que a cada 10 dias ou 15 dias vai vir um container, você consegue planejar uma operação para trazer um container, você quer colocar um container só dentro de um navio, você pode. Isso representa a democratização. Então, houve um investimento recente, mas não é a vocação do complexo portuário do Maranhão. Eu gostaria que tivesse uma grande indústria de eletrônicos, de semicondutores, de computadores, de telefones, uma indústria automotiva exportadora aqui no estado do Maranhão. Mas não há. Como não há essa vocação. A nossa vocação, e nós temos que ter orgulho disso, é para o agronegócio, para combustíveis, para granéis líquidos, para a indústria de mineração e, na medida do possível, que ela seja complementada com essa carga que tem um valor agregado maior. O Adhemar Dutra, professor Adhemar Dutra, é um dos expoentes do setor portuário, da pesquisa no setor portuário aqui no nosso Brasil, professor da Unisul, professor do mestrado em administração, coordenador do CIDESPORT, que é o Congresso Internacional de Desempenho Portuário, um dos representantes da academia que ajudam bastante na disseminação do conhecimento portuário. Recomendo a todos pesquisarem e participarem do evento do professor Adhemar Dutra, lá em Santa Catarina, né? Será realizado em novembro. Nós estaremos lá também participando, dando a nossa contribuição. O professor Adhemar já esteve aqui no Maranhão, na época dos congressos presenciais, deu a sua contribuição com uma palestra, foi muito bem recebido, agradeço a sua participação, e ele fez aqui uma pergunta, né? Uma provocação. Temos uma cadeia logística entre agentes privados e públicos. Assim, o público tem que ser eficiente também? Qual a sua percepção? Né? Ele fez um comentário primeiro. Né? Sendo os portos um elo de ligação destas cadeias, gargalos, podem ser gerados quando um porto não for eficiente. Temos uma cadeia logística entre privados e públicos. Assim, o porto público tem que ser eficiente também? Qual a sua percepção? Foi a pergunta do professor Adhemar, a qual eu agradeço. Vejam,
Vocês perceberam em uma das falas do TED que ele comentou que na atualização da missão do Porto do Itaqui foi retirado a palavra pública? É claro que, para efeito de estatística, para efeito de comparação de desempenho, eu não posso comparar terminais com características distintas, né? O professor Léo Tadeu Robles, que foi meu co-orientador do doutorado, um dia me ensinou uma frase que assim, é tarefa inglória comparar portos. Porque os portos são tão distintos entre si, podem ser tão distintos entre si, que não é possível, ou as comparações elas são falhas, elas são frágeis, né? Um porto que tem acesso a 3 ferrovias, como o nosso porto, nosso complexo portuário do Maranhão, não pode ser comparado a um terminal que só tem acesso rodoviário. Um porto que movimenta container não pode, de forma dedicada, um terminal exclusivo para container, não pode ser comparado com a sua operação de container do Porto do Itaqui, que não tem um berço dedicado, não tem uma operação tão vultosa. Então, em alguns momentos, é necessário a separação ou a estratificação por grupos distintos com características específicas, como o porto público, o terminal privado. Porém, se nós falarmos de gestão, de eficiência, no sentido genérico, por que nós temos que fazer essa separação? Tá? Então, concluindo, para efeitos específicos de comparação de desempenho portuário, há que se fazer a separação. Para falarmos de gestão portuária, não deve ter essa clara separação tão factível, tão separatista, né? Afinal, no mesmo ambiente portuário, nós temos a competição entre portos públicos e terminais privados. Aqui no Maranhão, a gente tem uma característica específica que o maior agente privado ele transita carga própria. Então, neste sentido, ele não compete diretamente com o Porto do Itaqui ou com o terminal da Alumar, que também movimenta carga própria. Mas em vários outros sites portuários há uma competição. E essa competição vai vencer, vai se sobressair quem tiver a melhor técnica de gestão. Quem tiver as melhores pessoas mais treinadas, mais qualificadas, com as maiores competências. E isso tem que existir tanto no setor público quanto no setor privado. Obrigado, professor Ademar, pela sua pergunta. Vamos separar aqui mais alguma pergunta. O Luiz Barbosa, Luiz Barbo Santos perguntou se existe algum projeto envolvendo o Instituto Federal, né? Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Existe. Tá? Então, o Porto do Itaqui recentemente assinou um acordo de cooperação com o IFMA para promover cursos, eventos, parcerias para projetos de pesquisa. Então, assim como os outros portos, outros terminais, eu tenho certeza que já tiveram outros projetos de articulação também. A Nayara fez uma pergunta. Como você vê a implantação do Porto São Luís de acordo com os critérios abordados? Olha, Nayara, nós temos um complexo consolidado no Maranhão e a possibilidade de 2 grandes novos terminais. O Terminal Portuário São Luís e o Terminal Portuário de Alcântara. Estes terminais, esses projetos de terminais, existem para atender uma demanda. Qual é essa demanda? É a demanda principal relacionada a commodities do eixo centro-norte do Brasil. Quando nós falamos eixo centro-norte, entendam centro-oeste, norte, nordeste. E com o movimento crescente de expansão dos acessos ferroviários, das novas concessões ferroviárias que serão implementadas no Brasil, essa necessidade de novos terminais, ela se faz mais presente. Eu vejo com muito bons olhos o movimento de expansão
do complexo portuário do Maranhão, com esses 2 novos terminais. Vai ter competição com os terminais do Norte? Vai ter, claro, e é salutar que tenha. A eficiência de qualquer sistema produtivo tem como um dos pilares a competição. Então, nós, como maranhenses, como brasileiros, temos que torcer para a execução destes 2 novos projetos, que com certeza trarão benefícios dentro daquela ótica, daquela classificação que nós apresentamos, dos gastos diretos, dos gastos indiretos, dos gastos induzidos. Então, imaginem 2 novos projetos portuários, greenfields, como nós chamamos, são projetos saindo do zero, são plantas que não existem. Haverá uma grande necessidade de mão de obra para a construção desses terminais. Aí é uma mão de obra bem específica para a indústria de construção civil, construção pesada. Depois, quando essa fase de construção, de fato, vai ter uma maior quantidade, nesse momento, de trabalhadores, mas depois, quando o porto começar a operar, o tipo de mão de obra muda, entra uma outra categoria de profissionais, e aí vem os gastos indiretos, os gastos induzidos. Então, haverá, com certeza, um grande impacto nesta implantação destes novos terminais portuários. O Robson fez uma pergunta, vou separar essa última pergunta para a gente poder fazer o nosso intervalo. Eu gostaria de tentar seguir à risca aqui a nossa programação. O Robson perguntou, professor, você falou dos containers de espaço para armazenamento, então não seria uma boa opção um porto seco? Para quem não sabe, primeiro vamos dar um passo atrás, né? O que é um porto seco? Como o próprio nome já dá uma dica, é uma unidade portuária não localizada na fronteira com o mar. Ele não está na zona limítrofe com o mar, com acesso marítimo. É uma unidade portuária que ele está no interior. Tá? E é uma unidade portuária, é uma unidade que ela recebe uma autorização da Receita Federal para operar como ela passa a ser uma área alfandegada. O que significa isso? Ela é uma área que é autorizada a movimentar mercadorias para o comércio exterior, porque não é qualquer área que pode fazer essa movimentação. Evidentemente, é necessário uma fiscalização para evitar problemas, contrabando, descaminho, movimentação de drogas ilícitas, terrorismo, tributos, por vários desses motivos. Todo o setor público controla muito o setor portuário e o setor de exportação. Então, o Robson perguntou qual seria a minha opinião sobre um porto seco no Maranhão. Existe um projeto de pesquisa para a instalação de um porto seco na cidade de Caxias. A última informação que eu tive é que está andando a passos lentos, né? No meu ponto de vista, ainda há espaço de movimentação portuária e retroportuária nas instalações que já existem e na possibilidade dos novos futuros terminais. Então, hoje, a princípio, não haveria assim essa grande demanda pela criação de um porto seco em uma cidade do interior do Maranhão. Tá? Hoje não haveria. É claro que isso precisaria ser confirmado por um estudo bem específico sobre isso, tá? Mas, a princípio, essa é a minha opinião. Agora, vou pegar realmente a última pergunta do Leonardo. Você considera que a expansão dos portos com as novas concessões trará maior benefício como produtividade aos investidores, maior benefício social ou um adequado equilíbrio entre ambos? Eu acredito que sim. As diretrizes sociais estão hoje presentes em todo novo projeto. É muito difícil você ver um novo projeto sem considerar as diretrizes da sustentabilidade, hoje mais conhecidas como ESG, que vem analisar esse impacto ambiental, social e de governança. Então, eu acredito que sim, porque a sociedade está mais fiscalizadora, os órgãos públicos estão mais atuantes, as empresas que têm ações listadas nas bolsas de valores, ela tem uma precificação das suas ações maior
do que as empresas que não adotam essas práticas sociais, essas práticas sustentáveis. Isso já é comprovado estatisticamente em diversos estudos envolvendo valor dos ativos, das ações negociadas nas bolsas de valores. Então, eu acredito que sim. Nós vamos encerrar aqui esse segundo momento do nosso simpósio, onde eu tive a oportunidade de debater um pouco aqui com vocês e apresentar alguns conceitos sobre o impacto econômico da atividade portuária. Agradeço a participação de todos vocês. Vamos fazer esse intervalo. Pontualmente retornaremos às 16h30 com a palestra da professora Cássia Bomer Galvão, com a palestra de tema sustentabilidade e relação porto-cidade. Até mais tarde.